Bom dia, esse é mais um Papo de Graça especial, normal, de segunda-feira. É especial apenas porque é no feriado e teoricamente a gente não devia estar fazendo Papo de Graça. Devíamos estar dando um bom descanso para o jovem, para o Kenneth, para o Tiago ali dentro, para o Edivaldo, que está nos controlando, monitorando lá do Rio de Janeiro, que hoje ele está lá. Enfim, para o Elmo que está atento, e não deveria ter acordado essa moçada toda cedo, num dia desse assim que, sendo da padroeira do Brasil, deve ser usado para se dormir bastante em berço esplêndido. Mas na realidade, eu estava com muita vontade de não deixar esse buraco acontecer durante a semana, até porque, mais para o final do mês, eu particularmente, vou precisar de quase uma semana sem Papo de Graça ao vivo, porque a minha filha vai casar e eu vou estar envolvido num monte de coisas aqui que vão me ocupar desde cedo. Então eu não quero desperdiçar essas oportunidades que a gente está tendo. Sem falar que no início do ano eu vou ter que ficar um mês fora daqui, então quero e gosto de deixar muita coisa para ser utilizada, usada, revitalizada em momentos como esse. E hoje temos a alegria que já vem se tornando inusitada de um mês e pouco para cá, desde que o nosso horário mudou da tarde para amanhã, que é o de ter, por exemplo, o nosso amigo Habib, que está reestreando nesse horário da manhã. Deixou a família dormindo, Habib? Em casa, acabou que todo mundo acordou por causa do passarinho. Perdeu a parceira e acorda que anda, acorda todo mundo. Passarinho apaixonado é um problema sério, né? O parceiro morreu agora faz um mês, aí o pobrezinho acorda gritando por ela e ela nunca aparece. Ele tá de luto. O luto dele não tá... E o canto dessa agonia é bonito? É bonito, é triste, mas é bonito. Qual é o passarinho? É uma calopsita, né? Um macho, a fêmea morreu há uns 15, 20 dias. E as mães nasceram, ele pia, chamando Maria e Maria não... Chamando Maria. E você é muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Estávamos com muita saudade de você. E hoje aqui também, estreando com a gente o Papo de Graça, a gente tem o William. O William você já conhece de domingo à noite no La Salle, de algumas pregações quando eu não estou. Em geral, ou o Chico está presente, ou o William, ou o Fonseca, o Tom. E o William, bem-vindo, mano, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? É um prazer muito grande. O Chicão querido, de todas as manhãs praticamente. Sim. Desde que passou. O relógio já toca já no horário certo. Já, né? E o nosso querido Anderson, que era quase infalível às tardes, e agora de manhã já fica mais difícil, né? E muito bem-vindo, meu irmão. Daqui a pouco o Marcelo Quintela vai estar ligando para nós. E ontem foi aniversário dele. Daqui a pouco nós vamos dar os nossos parabéns ao vivo aqui para ele. E enquanto o Marcelo se prepara para nos telefonar, o nosso tema hoje é sobre a missão da igreja. E nós queremos introduzir o tema, que será seguido de um telefonema do Marcelo aqui para o meu número particular, e nós vamos colocá-lo no ar no Viva Voz, para conversarmos sobre as crianças da Nigéria, de modo que, antes de qualquer coisa, você vai assistir agora, não mais aquele vídeo anterior que eu mostrei no primeiro programa sobre a Nigéria, logo depois daquele texto revoltado pedindo que nós nos mobilizássemos para fazermos alguma coisa, porque alguma coisa iria ser feita, e pela graça de Deus está sendo feita, e será realizado, de modo que é sobre o que aconteceu entre aquele meu primeiro texto no site e aquele primeiro Papo de Graça, no qual nós mostramos outra vez o vídeo e discutimos uma manhã inteira o assunto. De lá para cá o que houve?
Marcelo ficou incumbido e muita coisa aconteceu, e é essa consolidação já do projeto que ele vai estar apresentando a nós agora, logo depois do vídeo que você vai assistir aí. Então, com você, o vídeo da BBC, da ABC, que está no nosso site, no Caminho Nações, no link lá bem em novidades, e você vai assistir agora. Então, o vídeo da ABC. Vamos lá. It's as shocking to watch as it is important to tell. They are just children, often already struggling to survive in a faraway, impoverished land. But in churches across Central Africa, they stand accused of being witches, possessed by evil spirits by Christian pastors. And in violent ceremonies that were likely to produce child abuse charges here, Tá saindo algum som. to cast away the demons. We warn you. Of nightmare. Child witches accused in the name of Jesus. Bobby and his little brother Enoch don't know it, but they are about to have their lives torn apart by this pastor with the picture of Jesus on his robe. The boys' stepmother has brought them here to this dirt-floored back alley church. Pastor Moise Tashambe goes into a trance during which the Holy Spirit supposedly takes over and the voice of God speaks through him. I see that witchcraft is in these two, he says. The threats inside of them are very strong. That's right. In the name of God, he has just accused these boys of being witches. They look like beautiful, nice little boys to me. They may look nice, but their stepmother says the boys have been stealing their stepsister's blood to use to fly at night. She also tells us that in the spirit world, Enoch, who's 6, is an old man who injured himself while trying to kill his father, who is right now out of town on work and apparently unaware that his sons are here. Bobby, who's 8, says family members have told the boys they got witchcraft after eating some bread and green beans that their older brother gave them. They are barely responsive and clearly traumatized. Are you boys scared? They should be scared, because what happens to children accused of being witches is nothing short of horrific. Under the banner of Jesus, there is an epidemic of child abuse raging here in the Democratic Republic of Congo. Over the course of several days, we gain access to church after church where we see scores of children, some very young, denounced as witches by powerful and often politically connected pastors who get paid to perform so-called deliverance ceremonies, exorcisms, which, as you will see in a moment, can be unimaginably brutal. Our guide to this horrific world is Arnold Muschetti, a social worker for a small Catholic organization called Our House, which helps children accused of witchcraft. I know that you're religious, that you're a Christian. Do you ever get angry that these pastors are twisting your faith? Yes, it upsets me, he says. Our work is to repair what they have destroyed and to sensitize the pastors so they give another image of Jesus, not one who tortures children. Accusing children of witchcraft is a relatively new phenomenon here in the Congo, the result of a toxic combination of causes, including decades of war, an economy in collapse,
and a new breed of Christian pastors who profit by telling impoverished parents that their problems, economic, medical, and emotional, are caused by the family's weakest members. Amen. So this one already eats with difficulty. Ils ont des problèmes de kwashiorkor, de la malnutrition. So because of malnutrition, they're not growing properly. Ils doivent aussi avoir des problèmes de santé, des vers intestinaux. They probably have health issues, including worms. As we learn when we interview Enoch and Bobby, unwanted children are often accused of witchcraft as a pretense for abandoning them. So now the mother has an excuse to kick them into the street. And he says exactly. Do you ever get the feeling that this is a war you can't win? It's true, this isn't a war we're going to win today, he says, but we will win it. So why on earth would a parent ever believe that their child is a witch? Arnold says in a culture where death and divorce have destroyed families, parents are easy prey for greedy, ruthless pastors. On our tour of Kinshasa churches, we see this pastor accuse these sisters, Sarah and Lufakenda, of being witches, with their father looking on. Do you feel like you're a witch? As Sarah starts to cry, so does her sister. But still... But look at your daughter. I mean, she's clearly suffering. I believe she's a witch, he says. He believes it, he says, because the pastor told him so, and because he can think of no other explanation for his money and health problems. As Arnold takes us from church to church, even this man who has seen so much breaks down as he watches this pastor, the one with the gold chain, accuse this 5-year-old boy named Gilles of being a witch. We're gonna go. Let's get out of here. He's crying because he knows what is likely to happen next for these children. And this is what's going to happen to them. Exorcism, a casting out of demons. It's difficult to watch. It's tantamount to torture. This little boy is held down as the pastor pours hot wax on his belly. Kneeling in front of a wooden cross, the pastor and his aides hold down this clearly malnourished girl named Noella. The pastor pretends to pull demonic flesh out of her. It is a cheap, cruel magic trick, but one that the crowd, including the girl's mother, apparently believed. You can read the shame and confusion on her face. You just let that man do some things that clearly hurt your child. Why did you do that? It had to happen this way, she says, because the child is accused of witchcraft. Do you really believe that this little girl is a witch? Yes, she says. The pastor has told her that Noella is responsible for the death of her sister. For the cure, he's asking $50. In this country where the average annual salary is $100. It seems incredibly obvious that this pastor is just trying to make money off of your misery. Why don't you spend the money taking this child who's clearly ill to a doctor? There are 2 steps, she explains. First, remove the evil, then go to the doctor. You're wearing a picture of Jesus Christ on your robe here. Do you think he would approve of what you're doing? He says he doesn't see why Jesus would be unhappy. He's just using the gift given to him by the Holy Spirit. Isn't what you're doing here child abuse as a way to just make money for yourself? It's a money-making scheme that involves ruining the lives of kids. You think that's funny? I don't do it for money, he says. I do this because the Holy Spirit gave me the gift to cure.
I don't know. It looks to me like you're making these stories up and you don't care what happens to the kids and you're just doing it to make money. If I were a liar, he says, you wouldn't see so many people here. That proves I am not a charlatan. And then he asks us for money. So after all this, he's asking us for money? I'm not going to contribute to child abuse. As cruel and shameless as Pastor Tashambi is, many children accused of witchcraft in this country are treated much worse than they are here at his church. Some of the pictures we can't even show you because they're simply too graphic. There are cases of children accused of witchcraft being starved, beaten, even killed, sometimes by their own family. É um prazer que você esteja aí podendo dar a chance para a gente de conversar. E é um absoluto desprazer que o tema seja este outra vez com uma manifestação de metástase. Na realidade, nosso primeiro vídeo foi sobre a Nigéria. A gente verificou com pesquisas que foram feitas pelo Marcelo, por outros irmãos que ajudaram em grande quantidade, reunindo informes diversos para nos trazer. E aí fomos informados de que a questão relacionada ao Congo restringia-se a 2 ou 3 áreas no país e que as autoridades estavam começando a ficar alertas a respeito. Imediatamente surgem notícias de que esse fenômeno já estava se espalhando agora por outros países. E você acabou de ver uma matéria preparada pela TV ABC dos Estados Unidos, e não é dessa vez nenhuma emissora inglesa, mostrando o mesmo fenômeno, com as mesmas características, com os mesmos perfis, acontecendo agora na República do Congo. E o repeteco é tão idêntico, e alguém estava aqui enquanto a gente assistia, mencionou teologia da prosperidade. De fato, é um encadeamento de uma coisa que começou lá nos Estados Unidos, no século passado, com o Kenneth Hagin, e que virou esse demônio mundial, esse inferno desgraçado, que é a teologia da prosperidade, seguida da teologia da quebra de maldições e seguida da tal da espiritualidade dos espíritos territoriais, lá do Fuller, do Peter Wagner, aqui no Brasil, da Neuza Itioca, e que na versão ampla brasileira ganhou o seu aspecto de sincretismo concreto na Igreja Universal do Reino de Deus, e a partir dela ela fez escola no Brasil inteiro, de modo que o cristianismo evangélico pentecostal brasileiro é uma outra religião, do ponto de vista das religiões. Você tem o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo grego, o catolicismo copto, o catolicismo, a igreja russa. Se você tem, isso para a gente simplificar, se você tem o catolicismo romano, se você tem o protestantismo com as suas diversas áreas, subgrupos e denominações históricas, você tem dentro do protestantismo, saiu de um guarda-chuva dele, um guarda-chuva maior ainda. Era como se um guarda-chuvinha desse tamanho, que era o protestantismo, tivesse gerado um enorme, que foi, a partir dos movimentos de avivamento e dos movimentos puritanos, a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo inteiro, que é um movimento poderoso. Mas no Brasil é disparada, a denominação maior há muito tempo. Das Assembleias de Deus decorreram os outros movimentos pentecostais no Brasil, que são egressos daí. Boa parte deles decorrem da Assembleia. Depois da Assembleia ter se implantado, vieram grupos como a Quadrangular, que se chamava de A Cruzada. E aí muitos outros movimentos foram brotando, chamados apenas de igrejas pentecostais. Brasil para Cristo, na década de 60,
na década de 70 era uma das mais importantes, no tempo do pastor Manuel de Melo, fundador. Aí na década de 80, nós tivemos um momento de quase salvação da igreja evangélica, quase. Iniciamos a década muito bem, estávamos vindo da década de 70 já e de 74 com o Congresso de Lausanne, para o qual muitos líderes pentecostais brasileiros tinham ido e tinham voltado com a cabeça muito mais arejada, muito mais aberta, muito mais fraterna, muito mais disposta ao diálogo, enfim, havia sinais de uma coisa melhorando no ar. Aí, no início da década de 80, a Valnice Milhomens volta de Angola, da África, entupida da teologia do Kenneth Reagan, da fé rema, da teologia dos pactos, da confissão positiva, que já tinha afetado outros. Já tinha afetado Macedo, que nunca ia ser discípulo do Reagan. Ele leu aquilo lá, fez a síntese dele, desenvolveu a coisa dele. O R.R. Soares foi muito mais discípulozinho do Kenneth Reagan do que o Macedo. Macedo é brabo demais para ser discípulo de qualquer um. Ele não é de Jesus, quanto mais do Kenneth Reagan. Mas o R.R. leu pela cartilha, depois veio Miguel Ângelo, aí surge na década de 80, nascendo num porão de São Paulo, a Igreja Renascer em Cristo, que do porão, já em 88, 89, mudou para os movimentos mais amplos de rock e teve o seu boom no iniciozinho da década de 90, estreando praticamente junto com a Sara Nossa Terra, a primeira versão de igreja neopentecostal com todas as características básicas da Universal, só que com sua adaptabilidade a um outro nicho de classe média média, classe média baixa, classe média alta, com as adaptações paulistas, goianas e brasilienses que o fenômeno precisaria para entrar. A partir deles houve uma proliferação brutal, porque aí não houve igreja presbiteriana mais distante que não tenha querido entrar na onda, nem batistas, nem metodistas. O surto foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí dos púlpitos onde antes se pregava uma teologia razoavelmente sadia, você via pastores esquecendo tudo que eles tinham aprendido, porque eles só tinham aprendido com a cabeça, nunca tinha entrado no coração, passarem a repetir essas fórmulas da fé rema, que é o motor-chefe, é o carro-chefe da confissão positiva, que é a mandinga mor da teologia da prosperidade, acompanhada essa mandinga mor da confissão positiva com o extremo da confissão positiva, que é o dinheiro. Não existe nenhuma confissão positiva mais positiva do que a mímica monetária de meter a mão no bolso e jogar a grana todo dia dentro daquele robocilácio das igrejas, que seria o gasofilácio. Nessa onda aí, vinha também da fé rema, da fé, isso tudo que eu venho descrevendo, deixa eu não me repetir, a quebra de maldições. Porque agora tinha a teologia da territorialidade dos espíritos. No Fuller, junto de uma maneira extremamente parecida com o que estava acontecendo na Califórnia, porque na Califórnia a Nova Era já tinha desenvolvido na década de 80 cursos sobre milagres, uso do sobrenatural, mecanismos de ativação da sobrenaturalidade, cursos de cura divina, todas essas coisas já estavam acontecendo na Nova Era, combatida pelos evangélicos no mundo inteiro, inclusive lá no Fuller, em Pasadena e na terra toda. Não percebiam os evangélicos que eles estavam assimilando todas essas coisas da Nova Era o tempo todo. Aí os mesmos cursos da Nova Era na Califórnia na década de 80 começaram a ser aplicados no Fuller com outros nomes. Ficava lotado, 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 lotado. Eu olhando aquela porcaria que eu estava lá em 88, 89, 90.
me dando raiva. Uma das minhas indignações com aquilo tudo é que eu nunca aceitei fazer o curso formal do Fuller com todas as ofertas gratuitas que eu tinha para estudar lá. Porque eu olhava para aquilo ali, para o Peter Wagner e para aquela moçada, e dizia, esses caras estão desgraçando a igreja. E foi pior ainda, foi na época em que a União Soviética tinha caído. Eu tinha acabado de ir a primeira ou a segunda vez lá. A primeira foi com Leighton Ford e o pessoal de Lausanne e o Sam Kamalason. Fomos pregar lá 10 dias para pastores de todas as repúblicas soviéticas. E eu vi, quando eu cheguei lá, que essa moçada do crescimento da igreja, da quebra de maldições, da teologia da prosperidade, da fé rema, tudo isso é um pacote só. Já tinha chegado lá e estavam já começando a perverter a fé dos pastores russos, que eram crentes graças ao comunismo. O comunismo tinha descido tanto cacete na moçada por 70 anos, que só tinha crente na Rússia. Os católicos dos arcebispos mais pomposos de antes do tempo dos czares, aos sacerdotes mais simples, debaixo do cacete, meu irmão, todo mundo fica crente, piedoso. Os evangélicos, então, lá a maioria era batista, só tinha crente, mais gente crente. Um ano e pouco depois que chegou essa invasão americana de crescimento de igreja, fé rema, teologia da prosperidade, quebra de maldição, imagina na Rússia, na terra do Rasputin, barba vermelha, com toda aquela superstição católica ortodoxa antiga, que o russo é supersticioso até o talo, cheio de bruxaria. Na Rússia já havia uma tradição de imposição de mão sobre cavalo, para curar cavalo, não pela via da imposição de mãos da fé, mas imposição de mãos da bruxaria, desde sempre. O Rasputin virou a figura pública mais importante da Rússia, dos czares, por causa dos dons de paranormalidade dele. Ele controlava a mulher do czar, o czar todo mundo, além de que ele era um dos maiores comedores de mulher e de homens da corte da Rússia. O Rasputin, barba vermelha. É uma personalidade para ser estudada. Eu já li muitos livros sobre o Rasputin, já vi muitos filmes, eu sempre me intriguei demais com a personalidade dele, porque eu achei que era uma personalidade arquetípica, que mostrava extremamente o significado de como carisma, poder psíquico, sem caráter e associado a uma volúpia gananciosa extraordinária, o que isso produz na alma de um ser humano. E o Rasputin é ideal para você entender essa fenomenologia pela complexidade dele. Pois bem, na Rússia daquele tempo, um ano depois da minha primeira ida, você chegava lá, você já via aquilo e aqueles que eram antes os caras gratos a Deus pelo alívio do perrengue comunista de 70 anos, já todo mundo corrompido, começando já a falar a linguinha americana da prosperidade, que no Brasil já era a língua que a Universal falava, que o R.R. Soares falava e que os outros estavam começando a falar. E da década de 90 em diante, a Sara Nossa Terra e a Renascer se transformaram nos megafones disso, fora do ambiente aceitável para a Universal. Ou seja, aqueles que diziam não à Universal passaram a comer a mesma comida, a aceitar o mesmo pacote, pela via desses dois movimentos marqueteiros, neopentecostais, da Sara Nossa Terra e da Renascer. Enquanto isso, a nossa amiga Valnice, que eu não categorizo no meio desse grupo de jeito nenhum, a meu ver, ela se enganou redondamente, fez bobagem em tudo isso que ela ensinou, em tudo que ela se envolveu, em tudo que ela surtou, em todas as ganâncias que pegaram nela, em todas as vontades de poder que mudaram a vida dela totalmente, porque eu a conheci de um modo diferente, mas ela nunca entrou nesse esquema caça-níquel desses safados. O mal que ela fez foi de ser a advogada da tese, porque se o R.R. Soares advogava para as negas dele. O Macedo não precisava advogar para ninguém, era uma ordem e acontecia assim lá dentro, e ele não estava preocupado com o resto. Era só com o nicho ali dele. O Miguel Ângelo também tinha o nicho dele. Agora,
Os evangélicos que não se associavam a esses grupos que eu mencionei, o polo maior de divulgação disso no Brasil, infelizmente, foi a Valnice. Foi também ela que se associou, e depois um monte de gente veio associar aos grupos que trouxeram o G12 para o Brasil no iníciozinho do ano 2000, final da década de 90, início do ano 2000. Ela foi uma das apóstolas G12anas, o próprio René Terranova, que é o pai apóstolo, padrasto-apóstolo dessa história, o padrasto-opústulo dessa história toda, originalmente era discípulo dela. É um apostulo. Um apostolo, apostolou da fé. Era discípulo dela. E eu li as correspondências dela para ele e para o Castelhana, ela dizendo para ele: não faça isso que você está fazendo, você está dividindo o movimento. Eu não sei como é que eles reúnem. René Terranova, toda essa moçada são egos maiores do que a Torre de Babel, o World Trade Center. É uma miniatura perto deles. São egos monumentais. Aí fizeram os apóstolos do Brasil, eram os grandes egos do Brasil. As grandes síndromes de Lúcifer do Brasil, eram os apóstolos do Brasil. Brigaram até não poder mais. E por final, o René Terranova queria o poder total, queria virar papa, descartando o Castelhana, descartando todo mundo, descartou a Valnice. Eu li as correspondências todas, há muito mais entre eles e eu do que supõe a vã filosofia deles. Tem gente em tudo que é lugar dizendo confie em mim para eles e me mandando tudo. Eu li correspondências e correspondências, vendo aquela coisa patética ali, né? Documentadamente adoecido. Isso gerou esse pacotão todo, com esses personagens que aqui são só parte do presépio emblemático e simbólico da calamidade nacional, gerou o que existe entre nós. Só que a Universal foi a maior exportadora dessa desgraça para a África. Se de um lado foram os americanos que trouxeram essa maluquice para o Brasil, e aqui no Brasil ela se sincronizou com macumba, com candomblé, com umbanda, com catolicismo popular, com espiritismo de mesa branca, com suas águas fluidificadas, com essas outras coisinhas leves que eles também põem no pacote. Eles adotaram o sistema dos cultos afro-ameríndios, das correntes, dos sacrifícios, das oferendas contínuas. Qualquer pai de santo, e o Macedo é egresso desse ambiente, ele foi criado nesse ambiente, ele usa a mesma lógica desse ambiente. Lá no Café com Graça, converteu-se um pai de santo, conhecido no Rio de Janeiro, e ele, se estiver me ouvindo, eu não acho improvável que ele esteja me vendo exatamente agora de manhã, num feriado, eu sei que ele está no site praticamente todos os dias. Ele me disse como ele era procurado por pastores da Universal e de outros grupos de linha neopentecostal para afinarem os ritos, para fazer ficar o mais parecido possível com o rito original do candomblé ou desses grupos, para eles mudarem só o suficiente para dar uma palatabilidade cristã evangélica e manter o conteúdo do rito, porque a lógica deles é o seguinte: no inconsciente deles o rito já está estabelecido. Então nós não podemos tirar o rito, tirar o paganismo deles, a gente tem que usar a pulsão pagã, associá-la a algum tipo de emblema cristão para que se torne palatável do ponto de vista externo e social. Veja a sutileza do processo inteiro. Ninguém está lidando com os bobinhos alienados. Eles sabem o que fazem, o que estão fazendo e como manipulam a coisa toda. Aí isso virou um bolacha Maria. Em vez de colocar a galinha morta com farofa na encruzilhada, pode só colocar o dinheiro no gasofilácio. No gasofilácio e dar uma champanhe para o pastor. Deliberado. Deliberado, é tudo muito consciente. Aí quando eles saíram daqui, na década de 90, aí por 90 e pouco, depois do chute na Santa especialmente, eles já tinham migrado para os Estados Unidos, estavam lá pegando mexicano carente, cubano desesperado, porque na América eles não conseguiram emplacar com americanos, como na Inglaterra eles não conseguiram emplacar com ingleses,
como em toda a Europa que não fale português, portanto, fora de Portugal e da Espanha, que ainda tem um pouquinho de cultura similar, eles não conseguiram emplacar em lugar nenhum as línguas originais. Eles só conseguem emplacar onde tem gente entendendo o português ou o espanhol, que carrega a memória pagando a gente, embora morando no primeiro mundo. São pagãos do terceiro, com todas as suas memórias do terceiro mundo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você conhece um rapaz que chama-se Reinhard Bonnke? Como? Reinhard Bonnke, um alemão. Ele é um pregador. É um pregador de massas que prega Isso. muito na África? Exato. Sei quem é. Aqui ele faz um rapaz faz um comentário dizendo que este foi um dos que mais ajudou com a demonização. Ele chegou na África na década de 90. E ele quis vir para o Brasil fazer eventos, mandou uma delegação me visitar, cheio daquelas brochuras que são brochuras e não brochuras. Os livros dele. Do livro deles eu falei, olha, aqui não, se depender de mim eu vou atrapalhar qualquer entrada. Isso na década de 90. E tanto é que eles passaram por aqui, mas não pegou. Mas na África eles foram extremamente fortes, reuniram grupos imensos e tal. A Universal migrou para a África do Sul, começou a ir para Angola, Moçambique, aqueles outros países tentando entrar, só que a Universal tem pressa. Se a grana não começa a entrar logo, o cara vai sendo limado. O critério de subida na hierarquia é arrecadação, é grana, é gasofilácio cheio naquela paróquia. Se o cara não for bom de arrecadação, ele pode ter sido bispo, ele vai acabar obreiro de novo, ele não vai para algum outro lugar. É mas lá ele não fica, ele não bateu a cota, acabou. Como eles têm pressa, outro dia mesmo, faz um ano e pouco atrás, eu li um ex-Universal fazendo uma declaração aqui na internet, de que a Universal não tinha dado certo como queria na África, porque a miséria era muito grande, demorava muito a levantar o dinheiro, ao pessoal conseguir dar a grana. Então o que prevaleceu? Não foram os americanos. Depois que o americano que sustenta as viagens do missionário americano para a África perdeu a empolgação, ficou blasé, porque esses caras vivem de empolgação. Deixa eu explicar como funciona. China começou a abrir. Aí são geralmente missionários neopentecostais, salvadores do mundo, messias nacionais, tem programas de televisão, de rádio, conhecidos. Eles dizem, abriu uma porta na China, essa noite Jesus me revelou que eu tenho que entrar. Ele mente lá pro cara, Jesus não revelou nada, a mulher dele sabe que coisa nenhuma, ele roncou a noite inteira, ainda tomou sonífero, é um broxa safado e tal, coisa nenhuma, Jesus me revelou, bababá. Eu digo sem medo de pecar, eu conheço essa moçada, sei como essa banda é uma falsidade que só não sabe quem nunca chegou nem perto do primeiro degrau do palco, quanto mais atrás das cortinas. Sem falar que são todos cheiradores de pó, atolam o nariz em cocaína, ficam correndo no palco daquele jeito, Espírito Santo nada, é pó, mano. Pó eles, as amantes, o pessoal inteiro que apoia, quem controla o som, quem vai pra televisão é pó. Eles alugam aqueles andares inteiros de hotel onde chega cafungando, pó. Pois bem, esse pessoal chega nos Estados Unidos, abriu uma porta na China, é hora de levantar dinheiro. Do americano bobo, caipira, redneck, lá do interior, que dá dinheiro para todas as causas, para salvar o mundo. A América é o país de Deus, aquela flâmula de Jesus tremulando nos céus do nosso mundo, é a esperança da terra, vamos ajudar. Aí os caras vão para a TV, a China está aberta, irmãos. Aí ele cita o general da Segunda Guerra Mundial, que disse, mandem-me missionários para a China e teremos o maior país cristão do mundo. E nós não mandamos missionário, e a China ficou comunista há tantos anos, agora é a nossa chance, não vamos perder. Aí, grana. Aí eles vão para a China para tirar uma onda, para fazer um documentário, para não sei o quê, para mostrar, para levantar mais grana. Só que depois de 3, 4 anos, já na China, já não é mais novidade que antes os crentes que bebiam urina e comiam cocô para não blasfemar o nome de Jesus nas prisões, que o cara dizia,
diz que Jesus não é Deus, ou você vai tomar a ceia do Senhor com cocô. Diz que Jesus não é Deus, ou vai tomar com urina. E os caras mandavam a bosta para dentro, bebiam urina e diziam Jesus é o Senhor. Agora, já se sabia que estava tudo avacalhado. O cara dissesse, vamos tomar a ceia, ele ia perguntar, o vinho é bom? O pão é de boa qualidade? Porque os americanos já tinham chegado com suas teologias da prosperidade, com tudo, e anarquizado tudo, avacalhado tudo. Avacalharam na China, avacalharam na Rússia, avacalharam no leste europeu, quando teve a onda da Romênia, da Tchecoslováquia, quando abriu, meu amigo, era caça-níqueis. Eles diziam nos Estados Unidos que tinham que ir com urgência, que era muita grana, manda grana, manda grana, manda grana, muita grana, insaciáveis para grana, vamos salvar os países dantes comunistas, aproveitar que esse muro caiu. Aí a americanada idiotada, dinheiro, 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 os caras fazendo fábulas em nome dessas evangelizações mundiais, circunstanciais, emergentes, e que a gente não sabia até quando iriam ficar abertos. Chegavam e corrompiam tudo e cumpriam Mateus 23. O que Jesus disse àqueles fariseus, vocês vão, dão uma volta ao mundo para fazer um prosélito que se torna um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Então na África, não ficaram muito tempo porque não tinha muita grana, eles não tinham muito tempo para esperar. E o Universal também não tinha esse tempo todo para esperar. O líder deles lá, que já não está, declarou dizendo, saímos porque vimos que a teologia da prosperidade não dava certo, tinha que demorar muito para conseguir pegar dinheiro daqueles caras. Mas deixaram agora, o lixo todo lá. O pessoal local que não tem para onde ir, que são os miseráveis locais, são os que a gente já viu na Nigéria e agora no Congo, que são os pastores que aprenderam com eles, aprenderam e se tornaram 2 vezes mais filhos do inferno do que eles, porque associou tudo que eles aprenderam com esses demoninhos do primeiro mundo fantasiados de missionário cristão, mais a cultura pagã deles todinha, com as perversidades explícitas daquela cultura, mais uma população acostumada a, durante milênios, a aceitar a dominação do bruxo sobre eles, para tudo e qualquer coisa, tanto é que a mulher disse ali, não, primeiro o pastor tem que expulsar o demônio, depois a gente vai ao médico. Cria um caldo pior ainda. Então, primeira instância é o pastor, a medicina vem depois. Se o negócio for só verme, não precisa, o pastor já ganhou a grana dele, assim como antes dele, o bruxo ganhava, era pecado buscar recurso ocidental, da medicina ocidental, sem o xamã ter aprovado, sem o bruxo ter aprovado, ele jogava, era uma maldição do ciúme dele, de você não ter primeiro recorrido à medicina original. Agora a medicina tradicional lá é a bruxaria dos pastores, é o exorcismo perverso, pior do que o do bruxo acontecendo. Então a viagenzinha rápida nos torna extremamente responsáveis também. Porque se de um lado, meu irmão, o alemão esteve lá e não chegou a ficar, mas fez uma história, fez uma cultura, os americanos passaram por lá, plantaram uma cultura, a maior identificação, pode ter certeza, o maior paradigma, o maior arquétipo, o maior emblema, o maior totem, a maior simbolização a ser ambicionada por esses caras, não é a América, é o Brasil. É isso que o brasileiro não entendeu ainda. O Brasil, já desde mais ou menos 1995, que se tornou provavelmente a nação evangélica da Terra mais admirada e ambicionada por todos os evangélicos pentecostais e neopentecostais surtados da Terra, do planeta Terra. Eu sei o que digo. Viajando a Terra inteira, onde você chegava, todo mundo queria saber da coisa espetacular que estava acontecendo no Brasil. O Brasil é o país do futuro, é a igreja do futuro. O avivamento é a igreja se que mais estabeleceu cresce no do Brasil. mundo até hoje. Não tem lugar na Terra com mais poder do que o Brasil. Os Estados Unidos da América não tem uma rede Record de televisão. Não tem. A Inglaterra não tem. Lugar nenhum na Terra tem. O Brasil, nesse quesito de poder de comunicação, olha, está 1000-0 na frente de todo mundo. A América vem na rabeta. É aquela Trinity
Broadcasting Network falida, daquela mulher com cara de dona de salão e aquele marido dela com cara de vampiro plastificado. O Pat Robertson lá, com aquela cara de Mad, daquele... Sabe a revista Mad? Aquela figura da revista. A cara do Pat Robertson, aquela figurinha, não é a cara do Pat Robertson? Sim. Agora que eu lembrei. Essa é a cara daquele chimpanzé ungido. Sim, o Pat. Só falando em política de direita. O cara agora foi longe, lá no médio. Política de direita, direitista. Direitista ao extremo, nazista, fascista na ideologia dele. Eu me lembro que eles pediam muito ajuda da Vind aqui, no início. E a Vind ajudou bastante. Eles tiveram programas na televisão, 8, 10 anos aqui na TV Manchete, na minha conta. Porque a TV Manchete dizia que não abria espaço para evangélico nenhum que não viesse com o meu aval. Aí, conclusão, no meu contrato ficou o Clube 700, debaixo do meu contrato, a Valnice Milhomes, no início da década de 80 ou meio, não me lembro por aí, debaixo do meu contrato. Vários outros entraram debaixo do meu contrato. E era a Vind que fazia a dublagem do Clube 700, para o Clube 700. Aí o Pat me chamou lá para a gente conversar. Aí tivemos, talvez na vida, ao todo uns 5, 6 encontros, de almoço, café da manhã, jantar, não sei o quê. Me entrevistou, bateu papo lá naquele programa dele e tudo mais. E ele queria que eu representasse para a América Latina toda. Aí eu olhei para ele, esse cara não entendeu nada. Mas eu tive que dizer na frente, no rosto dele, na face dele, dizer, meu irmão, olha só, eu estou fazendo isso tudo porque o Dan Olson é meu amigo há muito tempo, trabalha aqui contigo, pediu para fazer, nós estamos fazendo. Fazendo porque nós estamos dublando. Fazendo porque eu não ponho a minha cara na frente disso de jeito nenhum. Isso naquele tempo, você veja como naquele tempo eu ainda fazia concessões. Não concordava com nada, mas fazia concessões. E no caso do Pat, eu ainda achava que 60% do que ele dizia era aproveitável do ponto de vista do evangelho. O resto é ideologia idiotada. Mas eu contei tudo para ele. E aí ele falou, mas isso que você está fazendo, você pode continuar? Eu digo, só isso e nada mais do que isso. Eu não passo disso aí. De jeito nenhum. Pois bem, esse pacotão, esse sistema, não emplacou lá na África, não emplacaria, mas o nosso emplacou. E nós somos, tanto para americanos, quanto para europeus, quanto para africanos, a igreja que deu certo. Eles não têm a menor ideia. A igreja que cresceu, a igreja que encheu a Câmara de Deputados evangélicos. A igreja, eles não sabem como a banda toca, eles não sabem a perversão desgraçada que isso causou aqui. É a igreja que tem não sei quantos canais de televisão, que tem uma que já concorre com a principal em rede aberta, que tem dezenas em cabo, que tem rádio a dar e vender que você não pode nem passar no dial, que não ouve mais música, só ouve aquelas vozes roucas, cavernosas de pastores vampirescos dizendo sai em nome de Jesus. Então, eles ficam achando isso o melhor dos mundos, esse inferno aqui. O índice de mensuração deles é por aí. E nós somos o modelo. É. Somos o modelo de exorcismo, somos o modelo de prosperidade na pobreza, que o Brasil, um país do terceiro mundo, agora está entre os emergentes, ainda que sejamos o 75º em distribuição de renda, de pobreza, né? Mas a nossa fachada conta para fora. Então, no meio desse negócio todo, nós viramos a simbolização, aquilo a ser almejado. O sonho de qualquer pastor africano desse é realizar aquilo que um pastor pentecostal poderoso realiza no Brasil. Só que os contornos do que fazem lá ganham essa perspectiva de bruxificação extraordinária por todos os elementos antecedentes que eu já disse que combinaram ali para formar esse caldo desgraçado, né? Então, a síntese introdutória a essa coisa toda, no dia de hoje é esta. A gente já rodou quase 1 hora aqui contando com o documentário e eu estou falando há 40 minutos. Então, o nosso querido Marcelo. Marcelo está lá já, falei, é só você chamá-lo. Marcelão, meu filho, ligue pra gente
para nós conversarmos, que eu já vou te atender aqui, olha, no Viva Voz. Assim que você ligar, eu estou esperando. Agora, vejam como foi rápido migrar para o Congo. A metástase foi muito rápida, né? Muito rápida. E quando eu anunciei isso aqui, quantidade de gente que me disse para eu tomar cuidado, que podia ser hoax. Eu digo, mas como é que pode ser hoax, meu irmão? Né? Com as crianças ali, o vídeo das crianças. Mas a incredulidade anda grande. Bom dia, meu filho, tudo bem? Olá, Caio, tudo bom? Tudo bom, eu quero saber se o pessoal está me ouvindo bem em casa. Deixa eu aumentar todo o volume aqui. Pode falar para ver se... A imagem que não corresponde aqui ao som. Como é que é? A imagem não corresponde ao Ah, mas ela vai corresponder daqui a pouquinhos segundos, é porque tem um atraso, um delay. Não tá? Esse aqui não tá? O meu está? Tá. Não, mas aqui, olha, aqui no meu microfone você vai ser ouvido. Pode falar, meu querido. A minha pergunta é, conta para nós, Marcelo, a que pé andam as coisas, as preparações no exato momento? Eu tenho lido tudo, gostaria que o nosso pessoal ficasse sabendo. Então, Caio, eu queria só dar um bom dia aí pro pessoal, Habib, o Chico, o Habib, meus sentimentos pelo passarinho, o William, e não fazer assim não deixar fazer nenhum parênteses entre tudo que você acabou de falar e alguns dados que eu acabei colhendo nesse período. Porque eu cheguei do Japão e foi meio que simultâneo, você respondeu aquela veiculação do vídeo do YouTube e na sequência o Papo de Graça convocando quem tinha coração para ajudar. E a minha caixa de e-mails lotou de modo imediato. Tamanha a audiência que o Papo de Graça tem e a correspondência entre tanta gente. Aí nós passamos a estruturar as informações de um modo a colher o máximo possível delas e depois gerar alguma equipe que pudesse fazer algum trabalho factual, né? Jornalístico, não documentário, essas coisas todas já existem. Nosso trabalho é exatamente aquele que você propôs, de levar até lá o que há no nosso coração e que ONG nenhuma pode fazer, né? É verdade, meu filho. Agora, veja só, baseado em tudo o que vocês comentaram agora, a verdade é que 1/3 da Nigéria é pentecostal carismática. Porque de 10 nigerianos, 3 são pentecostais, de 10 protestantes, 6 são pentecostais, mas ou se é pentecostal ou se é católico carismático. Antes disso, no século passado, a Anglicana e a Batista do Sul norte-americana fizeram lá muitas escolas e levantaram igrejas imensas, e a Anglicana disse ter milhões de membros. Contudo, aquele sincretismo que você comentou foi explorado lá a níveis os mais baixos possíveis. Exatamente como foi feito aqui. Já era o terceiro país mais pentecostal do mundo, depois de Brasil e Estados Unidos. Então, tem exatamente tudo a ver com a síntese introdutória que você fez, porque, tirando essa fatia cristã, em torno de 40% são cristãos, a católica diz que 20% são católicos, mas mesmo esses muito carismáticos, então abertos às teologias da sensorialidade, o restante, a outra metade, o país já está convertido ao islamismo, daquele modo que o Islão converte as pessoas. Politicamente já há problemas partidários que antes não haviam, relacionados à diferença entre partidos muçulmanos e partidos cristãos. Vai ficar um horror, meu filho, daqui a mais poucos anos lá. Pois é, esse é o problema
problema que ainda não tinha afetado a Nigéria, já afetou à medida que começou a guerra de poder entre muçulmanos e cristãos. Deus me livre. Os muçulmanos já são 50%. Mas aonde eles estão, Caio, houve um banimento completo do histórico pagão relacionado às bruxarias culturais. Aonde o Islã está, eles limparam isso. Limparam isso. Para a adoção do principal esteio muçulmano, né? Não, Deus não é desenhável e Allah é Deus e Maomé é profeta. O extremo monoteísta, o monoteísmo islâmico, acabou aonde ele vive, pela força ou pela pervasão, acabou que ali não se gera mais nenhum sincretismo entre a bruxaria cultural e as mesquitas. Na banda cristã, que é basicamente o sul do país, aonde o rio Niger River, termina num delta no Golfo da Guiné. É um delta muito extenso e ali há portos e petróleo. Então aquela região desenvolveram-se muitas cidades que só ficaram miseráveis porque é aquele problema dos países onde há petróleo, né? Enriquecem os poucos, mas a maioria desses pais, dessas pessoas que vocês viram nos vídeos, trabalham nas empresas petrolíferas. Agora, ali no sul é exatamente o que você estava dizendo acerca da praga neopentecostal, da teologia da prosperidade. E restou, depois que norte-americanos, britânicos que também eram pentecostais, filhos da teologia da prosperidade, e este alemão que o Chico citou, esse pastor alemão, literalmente, ele fazia eventos de mais de 10 mil pessoas. Eram grandes massas. E em 2007 ele passou a levar crianças, né, nigerianas, bem vestidas de trapos, para eventos que pudessem angariar fundos para resolver o problema da bruxaria lá, e assim esse enriquecimento que você está comentando. Então, levar para a Alemanha para fazer propaganda da miséria. Ele precisou ainda. Só pegando esse cara lá e botando ele num quarto assim e ficando sozinho com ele para dar uma cura divina nele antes de hospitalizá-lo, né? Desculpa, meu filho, a interrupção. Ele demonizou, cara, muito mais cultura nigeriana e a questão das crianças como pequenos bruxos. Safado. E hoje é exatamente o que você comentou. Os filhotes locais, porque o resto vai todo mundo embora. Só fica a ONG de gente doida de solidariedade. Os apaixonados de Jesus da Ordem de Melquisedeque. Que o pessoal da igreja não saiu dinheiro rápido, eles saltam fora. Exatamente. Os demais ficaram. Como o Gary, outros como o Gary Crossfox, que trabalha lá. É com ele que eu vou falar essa semana, se Deus quiser? Sim, o Leonardo está procurando um outro telefone diferente do que ele conversou com o Gary, para que vocês fiquem mais à vontade, porque aquele é um telefone muito secretarial. Sei, muito grampeável. Ele já comentou com o Gary. E ele está super assim, feliz com a nossa iniciativa. Ele quer ajudar a nos hospedar, quer nos levar a outras vilas. Ele disse que aquele problema que foi filmado na Nigéria, tem outras vilas ocorrendo a mesma coisa. Ele está em ansiedade de nos mostrar o pessoal, gente boa da igreja local. Amém. E na ânsia de que nossa passagem por lá não fique depois infrutuosa se a gente não tiver gente. Além do que, filho, essa é só uma primeira ida, né?
para levantar o terreno. Eu particularmente quero ir lá logo em seguida e gostaria muito que a gente, ou com gente também nossa ou não, nós nos envolvêssemos de maneira continuada lá. Ou seja, isso é só um assessment, mas a gente, se Deus quiser, vai continuar firme e forte. Porque tem que ter uma base lá, Caio, gerando de literatura, de visitação nas casas, de reunião com os pais. Porque o que a ONG do Gary faz é para aonde aquilo que o caminho pode começar. Gary só pode pegar a bruxinha pela mão, chegar na casa de recolhimento de um velhinho ateu que é ateu, graças a Deus, porque aleluia, medo, pela vida dele. Não tem medo das bruxinhas. É ameaçado por todos os vizinhos, porque tem mais de 130 bruxinhos lá com ele. Então imagina o nível que Jesus o abençoe. De atmosfera local, porque todo mundo endereça às crianças os problemas que acontecem, né? Mas você tem uma noção, Caio, eu conversei com um pastor nigeriano, que foi um contato espanhol, me mandou fotos dele e o e-mail dele. E eu falei com um pastor nigeriano de Benin, que é vizinha à região onde o Gary atua. E disse para ele: meu irmão, veja esses vídeos e nos fale o que disso é verdade, qual a amplitude disso e como você vê teologicamente essas ocorrências. E eu publiquei lá no dossiê Nigéria, a resposta e a tradução, onde ele diz: é verdade, infelizmente aqui as crianças padecem desse feitiço, elas são bruxas de fato. Quando elas dizem para os pais que são bruxas, os pais devem levar à igreja para as crianças receber oração. Quer dizer, o pastor acredita que está lidando com crianças bruxas mesmo. Sim, ele acredita com toda boa intenção. Me mandou ler 2 textos bíblicos, a partir dos quais eu ia perceber que, contudo, os bruxos e bruxas, na escala dos demônios, hierarquicamente são os menores. E eles associaram esse fato de que hierarquicamente eles são os menores com a possessão dos menores. E como os bruxos, esse feitiço tem pouca influência na consciência adulta, acaba tomando os pequeninos, é nisso que ele crê. Sei. Agora... Tudo ele faz um trabalho que ele supõe ser de Deus porque é de boa intenção. Ele diz que na igreja dele ele tem 20 bruxinhos. Mas ele cobra pelas libertações também? Esses 20 bruxinhos já foram libertos. Mas pagaram pela libertação? Não, no caso dele não. Tem horror. Porque se ele tem poder, ele sabe que Jesus tem poder para libertar de demônios. Se as crianças fossem de fato bruxas, ele sozinho já tinha resolvido essa parada toda. Então, o que ele disse é que Jesus tem poder e que ele libertou em torno de 20 que estão sendo discipulados com ele. É muito pouco, né? Para quem tem fé no poder de Jesus. O elemento cultural é muito forte. Esses 20 eles estão fazendo a libertação dos demais. Sei. Aí já começa a discipular bruxos para libertar bruxos para criar uma igreja dos ex-bruxos. Como qualquer coisa pentecostal, né? Não, ex-bruxos. A igreja mirim dos ex-bruxos de Cristo. A questão é a gênese teológica do E crê de fato, apesar de ser um pastor que não cobra pelos seus serviços de exorcismo, ele crê de fato que as criancinhas são lançadas sob esse feitiço. Ele crê nas coisas do Peter Wagner lá que você estava dizendo, porque lá ele crê em mapeamento espiritual, hierarquização de demônios e de nomeamento dos demônios. Quer dizer, deixem vir as minhas criancinhas, porque quem sabe delas pode ser talvez o reino de Deus, né? O reino dos céus. Talvez, dando chance. Nós estamos pensando que não é possível. Tem gente lá que deve crer diferente. Acabando a bateria, né?
E eu só postei finalmente esse vídeo, Caio, concluindo aqui a minha participação, um vídeo da República Democrática do Congo, porque me assustou a epidemia do processo. Sim. Como a África Central foi tomada por esse sincretismo. A África do Sul é uma questão diferente, como você falou, e o norte da África é muçulmano. E a África Central, os filhotes dos missionários conseguiram se perverter a ponto de se tornar 2 vezes mais merecedores do inferno. Porque, no caso, eles agora se paramentam de um Jesus caucasiano, como você viu no vídeo. Tem uma foto daquele Jesus afeminado católico. Bem viado mesmo, né? Em todo o manto dele. Eu recebo e-mails aqui dizendo que uma pastora, por exemplo, me disse: tem que ver direitinho o que vocês estão fazendo, porque essas pessoas não devem ser pastores, de fato. Aí eu até respondi: mas minha irmã, que importa? O que importa é o que você está vendo. Você não está vendo pais e crianças afligidas pela pagelança do pastor da vila, que fala em nome de Jesus, o Jesus que eles agora creem de modo pagão. Então, a questão de alguns pastores aqui no Brasil, que vocês depois poderiam comentar sobre isso, é o seguinte: é aquela questão do: mas peraí, vocês vão lá curar em pleno sábado. Porque ela está mais preocupada em saber se o cara é pastor mesmo ou não, do que em saber, em resolver o problema. Alguns outros que estão pedindo para a gente publicar os extratos da contribuição, para saber o que já foi arrecadado, com medo de que de repente o caminho tenha encontrado uma outra via. Mas esses outros são de onde? De lá ou é brasileiro safado? Escreve no contato do Caminho Nações em resposta às publicações dos... Mas então é brasileiro? Tudo brasileiro. Ah, não, esses eu não estou nem um pouco preocupado. Para eles fazerem essas perguntas às igrejas onde eles contribuíam, lá na Universal, onde eles foram roubados, porque eu aqui não trabalho com ninguém que queira contratar firma de auditoria para saber se eu sou honesto. Esse eu não preciso da ajuda deles. Vamos adiante. Não dei resposta alguma. Agora, lá no Congo, eu pedi a ajuda desse moço católico, O Arnold, que leva os repórteres. Sim. Escrevi para ele, Arnaud Mouchet, eles são de ascendência, a colonização é francesa, né? E ele tem um casebre, na qual ele aloja crianças que ele tirou desse meio. Ele mesmo adotou 2. E ele crê que nenhuma dessas crianças são bruxos, que deles é o reino. Mas é claro, né? E por isso ele vai em todos esses lugares e tenta conversar com os pais. Mas ele é muito inócuo em relação a conversar com os pastores. Ele tem aquele catolicismo bem francisquesco, né? Chega assim quase dando beijo nos passarinhos dos pastores, né? Fica tudo irmão Sol, irmão Lua, e numa hora dessa, meu amigo, a gente tem que chegar com muito amor, mas com sola também. Exatamente, com profecia na boca. Não, é beijinho e azorrague, dependendo do lado, meu mano. Eu escrevi para ele, pedi que ele nos acompanhasse na viagem à Nigéria. A Nigéria, apesar da epidemia africana, é a pior situação. E veja que lá tem uma população quase igual a... São 150 milhões, Caio, de pessoas. Quase um Brasil, né? Quase um Brasil, mas do tamanho do Mato Grosso. Você veja a concentração populacional, né? É o maior da África. A densidade... Então, na Nigéria muito especiais. O fato de ser o terceiro país mais neopentecostal do mundo faz com que tudo isso ganhe ares gravíssimos. Não essas crianças.
Nós arrecadamos um valor que ainda não dá 2 passagens. As pessoas estão ofertando, mas nem todos que viram o vídeo e escreveram chorando foram de fato contribuir. Apelo é para que o façam o quanto antes para essa primeira visita lá, né? E também queria fazer um apelo, cara, de ver se algum médico, preferencialmente neurologista, pode nos acompanhar para conversar com os pais. Tá, meu irmão. Porque o meu médico neurologista com quem eu trabalho, ele tem muitas vantagens. É baiano, é negro, conhece muito criança epilética, criança que convulsiona, criança que teve nenhum pré-natal e por isso quando nasce é acometida de estados febris que ultrapassam os 40 graus e por isso convulsiona. Hipoglicemia também faz com que elas comecem a virar os olhos, convulsionar, babar com saliva espumante. Igualzinho esses pastores precisam para acusá-las de bruxaria. A maioria dessas crianças, na verdade, estão acometidas de doenças da desnutrição. Muito verme, né? Muito verme, convulsionam e pronto, começou o desespero da família. E sem falar que não precisava de verme, nem de pré-natal ruim, nem de nada disso. Basta ter um bruxo que agora é identificado com Jesus como pastor, botando pressão na cabeça dos pais e anunciando isso na comunidade, que a impressionabilidade da criança produz isso também com ou sem esses elementos adicionais. O pânico somatiza essa sintomatologia toda, independentemente do elemento real, concreto, verminoso, de todos os problemas que se possa encontrar e se encontrarão com exames laboratoriais de todas as naturezas necessárias. Aquilo é um viveiro de doenças. Fora isto, ainda existe esse poder esmagador e acachapante do medo, que não defende a pessoa do sintoma, ao contrário. O medo identifica a pessoa com o sintoma que haverá de categorizá-la como bruxa. O medo cumpre a sua própria profecia, né? Por isso que nós cremos na pregação do Evangelho aos pais, para que perfeito amor lance fora todo medo. Amém. Essa é a nossa intenção, não é? E o meu médico neurologista que trabalha comigo na clínica do sono tem um AVC que ele está paralisado do lado direito. Puxa vida. Então é por isso que ele não pode fazer esse deslocamento comigo, porque do contrário ele faria. Mas eu sei que tudo isso são só auxiliares periféricos, porque o que nos convém é a pregação. E aquela consciência de autoridade no Espírito Santo que não sofre arrepio com demônio, nem com assombração, nem com visagem, nem com nada. Amém. Esse aqui é o carnegão que tem que chegar, não é? E com muito amor, graça e sabedoria. Agora olha só, filho, 3 coisas. Número 1, eu queria que você me mandasse, de maneira tópica, hoje ainda, os elementos todos que estão faltando para a gente poder fazer a viagem. Eu quero fazer uma carta e pedir ao Chico para deflagrar para toda a nossa mala de amigos queridos, para ver se a gente acelera isso o quanto antes. Número 2, apelar aqui e agora para quem esteja vendo a gente no Papo de Graça, neurocirurgiões, cirurgiões, médicos, neurologistas, especialização na área. Oi? Pediatra. Então, faça contato com Marcelo Quintela, @caiofabio.com. O caminho mais simples é ir lá no site, entrar lá no Caminho Nações, ou hoje no Novidades, você vai encontrar o link do Caminho Nações com notícias da Nigéria e do Congo. Clique. Tem todas as informações sobre como entrar em contato, onde contribuir, como contribuir.
Quem está morando fora, em que conta contribui, quem mora no Brasil pode usar a conta da Estação Caminho Santos, que é onde o Marcelo está. Enfim, e aqui no Caminho da Graça é tudo muito simples. Se você é daquele tipo que diz, para eu contribuir, eu preciso ter um atestado da Pricewaterhouse, de que o Caminho da Graça é sério e idôneo, eu não contribua não, eu não tenho tempo para gente assim, eu não quero gente assim do meu lado, não é por nada não. Porque eu estou respondendo é diante de Deus, eu sei que eu vou prestar conta, não é de centavo, não, é de alma humana, é de coisa muito mais grave do que moeda. Mas esse carinha que precisa de uma auditoria primeiro para saber se ele contribui ou não, esse não serve. Não serve, não conhece o Evangelho, está no outro espírito, é religioso, auditor, traumatizado com a igreja. Foi tão enganado que agora transfere culpa para todo mundo. E eu não estou aqui para ficar lidando com os fantasmas de crente traumatizado. Então, você não precisa. Agora, você que está afim de participar, que sabe que do lado de cá tem gente, assim como aí tem gente, que olha para o seu próprio coração e confia na verdade do seu coração e da sua própria sinceridade, e, portanto, não transfere para mim nada ruim, porque nada ruim existe em você. Se você consegue viver com essa simplicidade com a qual as pessoas que andavam com Jesus caminhavam e contribuíam com Jesus, contribuíam, então você está sendo chamado. Se não for assim, não quero, não serve. Mas se você tem esse espírito, vá lá no site, veja, contribua. Hoje não dá, é feriado, mas amanhã faça uma contribuição. A gente estava querendo levar não 2, não 3, mas provavelmente umas 10 pessoas ou 12. Em torno de... De modo que, se você puder, nós vamos precisar, nós chegamos a 20% do arrecadado. O mais caro nisso é a passagem de avião. A estada é tranquila, relativamente tranquila, comparado com as passagens de avião. Então, se você quer dar uma passagem de avião, ligue para o Marcelo. Não pode dar uma inteira, pode dar 10%, 20%, 30%, uma parte. Fale com o Marcelo. Eu gostaria que até sexta-feira, se Deus quiser, o dinheiro para as passagens de avião não fosse mais problema. E eu conto com você, nós temos aqui agora centenas de pessoas assistindo, centenas de computadores ligados agora. Como é feriado, atrás de cada computador tem 2, 3, 4, às vezes 10. A gente já foi para a casa dos milhares. Nos blogs que estão nos vendo, repicando essa mensagem, são centenas. E aí já não dá mais para mensurar. À tarde vai ser outro tanto idêntico, mais outro tanto idêntico nos blogs. À noite é a mesma coisa. Então só no fim de hoje nós teremos falado com milhares de pessoas. Não é possível que o pessoal fique dizendo amém, Deus tenha misericórdia, Jesus visite e socorra. Então, meu querido, se você diz esse amém, diga amém para si mesmo, meta a mão no bolso, vá lá, contribua e ajude. Agora, só faça isso com amor, liberalidade, boa vontade. Se for com desconfiança, eu não quero, Jesus não precisa, não serve. Eu estou dizendo que eu não quero, não é porque haja qualquer coisa escondida aqui, não. Aqui é tudo, literalmente, desculpe a expressão, que não é de auditoria, mas é tudo arreganhado, você entendeu? O que não serve é você. Com esse espírito aí é o que não quero. Esse tipo de espírito eu quero distante de mim. O cara que, para fazer o bem, precisa de uma auditoria da Pricewaterhouse, vá contribuir com a máfia, com qualquer outro lugar. Aqui não. Aqui, assim como eu confio em você, você confia em mim, então não tem papo. E não é estratégia de nada, assim, ó, cara limpa, de homem diante de Deus e diante de outro homem. É assim que eu estou falando com você. Então, se você quiser contribuir, até sexta a gente tem a vontade de ver essas 10, 12 passagens arregimentadas. E tem gente vendo agora que poderia sozinha resolver o problema de uma, de duas, se quisesse. Então é só uma questão de querer ou não querer. Mas não fique com sonhos de grandeza, dizendo que pena que eu não posso dar uma inteira. Dê o que você puder. A soma das nossas posses fará o montante necessário para a realização desse projeto, dessa missão, desse desejo meu, seu, de tantos que de algum modo pedem a Jesus que esse mal seja acabado, seja diminuído
e que essas crianças, esses anjinhos, acerca dos quais eu preguei ontem à noite lá no Caminho da Graça, cuja mensagem vai ser repetida hoje à noite, acho que às 20 horas mais ou menos, né? Sobre esses pequeninos, cujos anjos veem incessantemente a face do Pai que está nos céus. Os caras conseguiram fazer do que Jesus disse dos pequeninos, que é: não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. E disse: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor amarrar uma grande pedra de moinho ao pescoço. E os anjos desses pequeninos veem incessantemente a face do meu Pai, transformaram aquilo que é o oposto, transformaram aqueles que já são do reino, já nascem no reino, estão no reino, acerca dos quais Jesus disse: se vocês não se tornarem como eles, ninguém entra no reino. Aquele que recebeu um deles, a mim me recebe, e os anjos deles veem a face do meu Pai incessantemente. Consegui transformar esse entezinho em bruxo. É preciso ser muito do diabo para conseguir. Essa é que é a verdade. A coisa grave disso tudo é que pode haver até boa intenção no coração do pastor que não cobra dinheiro para fazer o exorcismo, mas que tem um software de doença, de perversidade rodando mesmo na cabeça do mais bem intencionado. Tem. É sinal de que já na essencialidade o evangelho foi corrompido na essência. Porque se o evangelho estivesse presente na essência, não teria missionário doido alemão que conseguisse fazer um homem, não precisa ser um pastor, basta ser humano, basta ser um pai de família, que ele não consegue olhar para uma outra criança por causa de espuma aqui e ali, bruxificar as crianças inteiras e ainda, agora já não falando do bem intencionado, mas dos mal intencionados, que são os que cobram, além de cobrarem o dinheiro, ainda incitam a morte, o abandono e todas essas desgraças sobre as quais a gente tem falado. Então, meu filho, muito obrigado, Marcelo querido. Me mande daqui a pouco, por favor, para a gente fazer essa carta e ver se, com a graça de Deus, os que estão nos vendo agora já se mobilizam. Eu espero que o seu e-mail fique lotadíssimo hoje até o fim do dia, que seja um problema horroroso para você. Vai ser um problema bom. Com muitas soluções acontecendo agora, em nome de Jesus. Amém. Queria mandar um abraço, Caio, pessoal do Japão, porque eles estão todos assistindo agora. Que beleza! O Léo também está assistindo. O Léozão também está lá na Inglaterra, aqui em contato. Sim, o pessoal de Santos está assistindo. Que beleza! E dizer a todos que no site está escrito Dossiê Nigéria. Aham. E o Dossiê Nigéria, quem quiser ver a evolução cronológica a partir da sua primeira carta, aquela que você publicou e na sequência o vídeo, basta colocar lá, apresentar em ordem crescente, né? Opção no site. E aí a pessoa vê cronologicamente a ocorrência do primeiro vídeo, esse último relacionado ao Congo, e essa ONG francesa que é católica. Tá bom, meu filho. E eu vou ficar te aguardando aqui, viu? Tá bom. E aguardando um bom grupo de mentores no dia 21, não é? Isso. Sábado 21. Espero Tá bom. muitos aqui e muita saudade de você. Avisa a todos, cara, a passagem para lá, para a Nigéria, custa R$4.500. 4.500. É, o ida e volta. Então, beleza. Sendo levado não é de modo nenhum turístico. A gente, inclusive, não quer as mulheres no grupo, nenhuma, para não ter nenhum fator de fragilidade em função da violência do lugar. Não é nem fragilidade das mulheres, é agressividade dos homens locais, né? Não, em relação a eles, acho que por ali dá para entrar, né? É igual fazer missão com mulher bonita em país árabe, né? Só se for para você ficar doido. Mas tem gente que vai... O Joel, é um sonho meu levar o Joel, o Jota. O inglês dele, a alma missionária. O Jota tem que ir, o Jota não pode ficar fora dessa. Vai. E o graça Léo de tá Deus. correndo atrás de dinheiro, feito um doido. O Léozão? O Léo mora em Londres.
e pode ajudar muito. Ele tem me ajudado, ele faz o contato com o Gary em tudo. Amém. E eu Quero muito o Léo lá também. ir buscando algum jeito de se auto... E o nosso amigo Adailton, tá podendo ir nessa? Bem, Adailton? o Adailton quero levar, porque... O Adailton é fundamental nos dons de evangelismo dele, Exato. dom de penetração em amor na casa de todo mundo. Quando a gente vê, ele já está lá dentro. Todos eles têm o inglês fluente. Inglês bom, coração maravilhoso. Para ficar fazendo turismo, até porque lá não é lugar para isso. E nem aquele turismo missionário. É lá só para ficar chorando, né? O turismo missionário carpideiro, né? Sim. E eu acompanhei alguns grupos no interior do Amazonas. E na Batista norte-americana pagavam milhões para vir fazer missões nas aldeias indígenas. Eu conheço muitas histórias dessas. Eu acompanhei. E missões era isso. Era o quê? Chorar e distribuir brinquedos. Verdadeiros michões, né? Todo mundo em estado de michão. Beijo em todos vocês. Meu filho, Deus te abençoe. Muito obrigado. Um beijo na Rê, em todos os amados, no Léo lá em Londres, no pessoal querido do Japão, no Jota lá na Flórida, Dailton se prepare, enfim. E todos os mentores, campanha especial nas estações, vamos arrecadar um pouco mais esse mês, quem sabe dobrar as arrecadações nas estações também, para esse projeto, para que a gente não perca mais tempo, se Deus quiser. Amém. Deus te abençoe, Marcelo. Um beijo, meu filho. Deus te guarde. Tchau, querido. É isso aí, gente boa. Nosso tempo já passou bastante da hora, do prazo. Você me ouvindo falar com o Marcelo já sabe tudo que você tem que fazer. Vá lá ao www.caifá.com, dossiê Nigéria, faça tudo o que você tem que fazer. As instruções estão postas. Se falta mais informação, ouça à tarde, ouça à noite. Agora, aqui entre nós é tudo coisa de verdade, sinceridade e confiança. Se você tem dúvidas, não ajude, não participe, eu não quero, eu não preciso. Deus não se agrada. Agora, se for, não é o mundo que vai determinar se eu sou sério e se você é sério. Ou eu sou, você é, ou então não tem papo. É assim que é. A gente voltou àquele estado de simplicidade, de... Vem você, Judas, sem pedir atestado de antecedentes, seja lá como for. Se o cara trair, é problema dele. Nós estamos andando com boa consciência diante de Deus. Se a sua for assim também, nós estamos aqui para caminhar juntos. Se não for, não tente participar, porque se eu souber que o seu espírito é esse, quem não quer sou eu. Você está me entendendo? Com toda sinceridade, sem arrogância, é apenas porque eu sei que para Deus não vale e para nós não ajuda. Não ajuda, só atrapalha. Com essa grana, com esse espírito, vem um espírito que faz mais mal do que não ter dinheiro nenhum. Então eu não quero. Se o espírito for esse, irmão, inclua-se fora dessa, pelo amor de Deus. Agora, se o seu espírito for outro, for de simplicidade, como simples tem que ser o coração daquele que caminha com Jesus e com os irmãos, que não andam de brincadeira e não estão ensejando ideia cinzenta e nem ambígua para ninguém, então ou é na confiança ou não venha, porque não faria sentido. Nós vamos parar por aqui. Eu quero agradecer ao Habib, que veio, que ficou aqui, estava com saudade, mano. Espero que o seu pássaro viúvo se console. Você já está pensando em arranjar uma bichinha para ele? Eu estou vivendo o luto do Bolacha, que morreu, deixar ele viver o luto dele também. Né? Vai para janeiro, ver se eu recomponho a família. Se recompõe. Aí vai pegar uma calopsitinha jeitosa. Do gosto dele, né? Do gosto dele, né? Vai deixar ele escolher. Microfone. Não vai ser pelo seu próprio gosto. Não, né? pelo amor de Deus. Senão você vai ter problema com a Nath.
vai ficar com ciúme. Mas deixa o calopsito escolher a bichinha, Habib. E o William, querido, que está aqui com a gente. Obrigado, William, mano, amado. Chicão, sem palavras. E Anderson, sem palavras. E meu querido genro Tiago, olha aqui para mim um minutinho. Nós vamos terminar quando eu disser tchau, solta o vídeo. Mais uma vez, que é para o pessoal terminar o Papo de Graça assistindo mais uma vez o significado de tudo quanto a gente está propondo, falando e fazendo. Enquanto isso, vamos orar. E eu queria pedir a você, William, para orar por tudo que você viu e tem sabido. Jesus, nós te amamos. Te amamos, às vezes não com amor como deveríamos amar, mas estamos aprendendo contigo a amar. Pedimos que tu nos salve de toda indiferença, nos salve do medo, da arrogância, nos salve, Senhor, diante de tudo que nós vimos e ouvimos nesta manhã, e que o Espírito Santo do Senhor continue gerando dentro de nós o poder, a ousadia, a intrepidez, a coragem de poder, em nome do Senhor Jesus, agir com base na tua pessoa, como quando tu aqui esteves, de forma maravilhosa, agiu com muito amor, não tratando ninguém com indiferença, mas ajudando, estendendo a mão. Pedimos que esse Espírito, o Espírito Santo que esteve sobre ti, que te ergueu da tumba e que te ressuscitou, venha ressuscitar também nós, com muito amor no coração. Essas pessoas que haverão de nos ajudar a mandar pessoas ali, e que essa seja uma missão de fogo, de poder, de graça, de misericórdia, de amor. Amém, Jesus. Acompanha-nos e nós te agradecemos já de todo o nosso coração por tudo de bom que temos recebido de ti. Amém. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém. Então, gente boa de Deus, a gente volta amanhã às 9 horas ao vivo. E agora você encerra o Papo de Graça assistindo mais uma vez esse vídeo sobre crianças do Congo, acruzadas por pastores de uma bruxaria que não é delas e que habita o coração deles, que não sabem mais o que é o Evangelho. O vídeo, então. Shocking to watch as it is important to tell. They are just children, often already struggling to survive in a faraway, impoverished land. But in churches across Central Africa, they stand accused of being witches, possessed by evil spirits, by Christian pastors. And in violent ceremonies that were likely to produce child abuse charges here, they're Tá saindo algum som. to cast away the demons. We warn you. Of night, child witches accused in the name of Jesus. Bobby and his little brother Enoch don't know it, but they are about to have their lives torn apart by this pastor with the picture of Jesus on his robe. The boys' stepmother has brought them here to this dirt-floored back alley church. Pastor Moise Tashambe goes into a trance during which the Holy Spirit supposedly takes over and the voice of God speaks through him. I see that witchcraft is in these two, he says. The threats inside of them are very strong. That's right. In the name of God, he has just accused these boys of being witches. They look like beautiful, nice little boys to me. They may look nice, but their stepmother says the boys have been stealing their stepsister's blood to use to fly at night. She also tells us that in the spirit world, Enoch, who's 6, is an old man who injured himself while trying to kill his father, who is right now out of town on work and apparently unaware that his sons are here.
Bobby, who's 8, says family members have told the boys they got witchcraft after eating some bread and green beans that their older brother gave them. They are barely responsive and clearly traumatized. Are you boys scared? They should be scared, because what happens to children accused of being witches is nothing short of horrific. Under the banner of Jesus, there is an epidemic of child abuse raging here in the Democratic Republic of Congo. Over the course of several days, we gain access to church after church where we see scores of children, some very young, denounced as witches by powerful and often politically connected pastors who get paid to perform so-called deliverance ceremonies, exorcisms, which, as you will see in a moment, can be unimaginably brutal. Our guide to this horrific world is Arnold Muschetti, a social worker for a small Catholic organization called Our House, which helps children accused of witchcraft. I know that you're religious, that you're a Christian. Do you ever get angry that these pastors are twisting your faith? Yes, it upsets me, he says. Our work is to repair what they have destroyed and to sensitize the pastors so they give another image of Jesus, not one who tortures children. Accusing children of witchcraft is a relatively new phenomenon here in the Congo, the result of a toxic combination of causes, including decades of war, an economy in collapse, and a new breed of Christian pastors who profit by telling impoverished parents that their problems, economic, medical, and emotional, are caused by the family's weakest members. Amen. Amen. So this one already eats with difficulty. So because of malnutrition, they're not growing properly. They probably have health issues, including worms. As we learn when we interview Enoch and Bobby, unwanted children are often accused of witchcraft as a pretense for abandoning them. So now the mother has an excuse to kick them into the street. And he says exactly. Do you ever get the feeling that this is a war you can't win? It's true, this isn't a war we're going to win today, he says, but we will win it. So why on earth would a parent ever believe that their child is a witch? Arnold says in a culture where death and divorce have destroyed families, parents are easy prey for greedy, ruthless pastors. On our tour of Kinshasa churches, we see this pastor accuse these sisters, Sarah and Lufa Kenda, of being witches, with their father looking on. Do you feel like you're a witch? As Sarah starts to cry, so does her sister. But still... But look at your daughter. I mean, she's clearly suffering. I believe she's a witch, he says. He believes it, he says, because the pastor told him so, and because he can think of no other explanation for his money and health problems. As Arnold takes us from church to church, even this man who has seen so much breaks down as he watches this pastor, the one with the gold chain, accuse this 5-year-old boy named Gilles of being a witch. We're gonna go. Let's get out of here. He's crying because he knows what is likely to happen next for these children. And this is what's going to happen to them. Exorcism, a casting out of demons.
It's difficult to watch. It's tantamount to torture. This little boy is held down as the pastor pours hot wax on his belly. Kneeling in front of a wooden cross, the pastor and his aides hold down this clearly malnourished girl named Noella. The pastor pretends to pull demonic flesh out of her. It is a cheap, cruel magic trick, but one that the crowd, including the girl's mother, apparently believed. You can read the shame and confusion on her face. You just let that man do some things that clearly hurt your child. Why did you do that? It had to happen this way, she says, because the child is accused of witchcraft. Do you really believe that this little girl is a witch? Yes, she says. The pastor has told her that Noella is responsible for the death of her sister. For the cure, he's asking $50. In this country where the average annual salary is $100. It seems incredibly obvious that this pastor is just trying to make money off of your misery. Why don't you spend the money taking this child who's clearly ill to a doctor? There are 2 steps, she explains. First, remove the evil, then go to the doctor. You're wearing a picture of Jesus Christ on your robe here. Do you think he would approve of what you're doing? He says he doesn't see why Jesus would be unhappy. He's just using the gift given to him by the Holy Spirit. Isn't what you're doing here child abuse as a way to just make money for yourself? It's a money-making scheme that involves ruining the lives of kids. You think that's funny? I don't do it for money, he says. I do this because the Holy Spirit gave me the gift to cure. I don't know. It looks to me like you're making these stories up and you don't care what happens to the kids and you're just doing it to make money. If I were a liar, he says, you wouldn't see so many people here. That proves I am not a charlatan. And then he asks us for money. So after all this, he's asking us for money? I'm not going to contribute to child abuse. As cruel and shameless as Pastor Tashambi is, many children accused of witchcraft in this country are treated much worse than they are here at his church. Some of the pictures we can't even show you because they're simply too graphic. There are cases of children accused of witchcraft being starved, beaten, even killed, sometimes by their own family.